Você sabia que nem todo herói da história da igreja deve ser seguido como referência teológica? Alguns dias atrás, estreou no cinema o filme sobre a vida do Bonhoeffer, um homem que enfrentou o nazismo com coragem, pagando com a sua própria vida. Agora, cá entre nós, ele foi um herói sim, isso não há dúvida, mas e a sua teologia? A palavra de Deus nos ensina em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção, para a educação na justiça. E não inspirada por homens. Então fica comigo até o fim para entender por que ele foi um herói, mas não um modelo teológico a se seguir. Aproveita para se inscrever já no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Assim você apoia a nossa missão de ensinar o Evangelho da Verdade. Em primeiro lugar, quem foi Dietrich Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano alemão nascido em 1906, em uma época de grandes mudanças políticas e culturais. Ele cresceu numa família intelectual e dedicou toda a sua vida em estudar teologia. Bonhoeffer se tornou conhecido por sua formação acadêmica em instituições renomadas, como a Universidade de Tübingen. E sua coragem ao desafiar o nazismo, apesar da sua igreja ser luterana, ele rompeu com o liberalismo predominante e aderiu ao movimento confessante que se opunha à influência do Hitler na igreja alemã. Bonhoeffer acreditava que a fé cristã devia impactar a sociedade e a vida prática. Ele participou de conspirações contra o regime nazista e por isso foi preso e executado em 1945, alguns dias do fim da guerra. A sua vida nos lembra Provérbios 31, 8 e 9. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Ele cumpriu esse chamado ao defender a dignidade humana, mesmo enfrentando sua própria morte. Mas quem foi realmente Bonhoeffer? Embora rompendo com o liberalismo predominante na época, até onde foi essa ruptura? Um herói em sua luta por justiça, mas a sua teologia, influenciada pelo liberalismo, levanta questões importantes. Isso mostra a importância de seguir líderes que permanecem ancorados na palavra de Deus. Como diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia a história de Bonhoeffer? Deixa seu comentário aqui dizendo o que mais te chamou a atenção sobre esse homem. Vamos conversar. Quero saber a tua opinião. E a teologia de Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer é uma figura marcante na teologia do século XX. E existem elementos positivos em seus ensinamentos que merecem a nossa atenção. Ele enfatizava que a fé cristã não pode ser só teórica ou confinada às paredes de uma igreja. Para Bonhoeffer, o discipulado exigia comprometimento prático, algo que ele explorou profundamente na sua obra Discipulado. Essa visão se conecta ao ensino de Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Um dos pontos fortes da sua teologia era o chamado para que os cristãos tomassem a sua cruz e seguissem a Cristo com autenticidade. Ele ressaltava que o discipulado verdadeiro exige sacrifício e obediência, como Jesus declarou em Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse apelo por um cristianismo vívido, de forma prática, é um exemplo poderoso. Além disso, Bonhoeffer demonstrou uma coragem profética ao confrontar as injustiças da sua época. Ele não se conformou com o silêncio cúmplice de muitos cristãos diante do regime nazista. Sua vida nos lembra de Miqueias 6,8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Por mais que essas contribuições sejam dignas de reconhecimento, é importante lembrar que o ponto central de nossa fé deve ser sempre a Escritura como autoridade máxima. Bonhoeffer, mesmo com suas virtudes, foi influenciado por ideias da sua época, que nem sempre foram alinhadas com a Bíblia. Agora eu quero ouvir de você mais uma vez. Qual desses aspectos da sua teologia, da teologia de Bonhoeffer, você acha mais relevante para os dias de hoje?
Comenta aqui embaixo e vamos conversar sobre isso. A teologia de Bonhoeffer tem muitos problemas. Dietrich Bonhoeffer foi um exemplo de coragem na sua luta contra o nazismo, como a gente já disse. Mas a sua teologia apresenta problemas muito sérios que não podemos ignorar. Um dos pontos de preocupação é a influência do liberalismo teológico no seu pensamento. Embora ele tenha rompido com os teólogos liberais da sua época, que praticamente colocavam o Führer como o novo Messias, ele não rompeu tanto assim. Para ele, por exemplo, a Bíblia não era o lugar central, mas a experiência humana era. E Bonhoeffer estava profundamente conectado à teologia da sua época, especialmente a de Karl Barth, o neo-ortodoxo, o que levou ele a formular ideias como o cristianismo sem religião. Essa visão, que embora seja intrigante, coloca a experiência humana em lugar central, muitas vezes acima da revelação bíblica. Isso contraria 2 Timóteo 3,16, 17, que afirma: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Além disso, sua abordagem ética, conhecida como ética situacional, é um ponto também controverso. Bonhoeffer argumentava que as decisões morais deveriam ser baseadas no contexto específico e não em normas absolutas. Isso pode abrir margem para relativismos muito perigosos. A palavra de Deus, no entanto, é clara. Isaías 48 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Nossas decisões precisam estar ancoradas na verdade imutável das Escrituras, não em circunstâncias passageiras. Outro problema é a forma como ele tratava a igreja institucional. Na sua tentativa de resistir ao nazismo, Bonhoeffer minimizou o papel da igreja visível, sugerindo que a verdadeira fé cristã transcende a organização eclesiástica. Isso parece muito atraente, mas vai contra passagens como Hebreus 10, 25, que nos exorta ao quê? Não deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja visível é fundamental para a nossa edificação e preservação na fé. Por essas razões, é crucial analisar a teologia de Bonhoeffer com todo discernimento, reconhecendo as suas virtudes, mas também identificando os perigos da sua influência. A gente precisa lembrar que somente a Bíblia é a nossa autoridade final e que ideias humanas, por mais inspiradoras que pareçam, não podem se sobrepor ao que a palavra de Deus diz. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses pontos sobre Bonhoeffer você considera mais problemático? Comenta aqui embaixo e compartilhe a sua opinião. A gente vai continuar essa conversa aqui nos comentários. Por que Bonhoeffer foi um herói? Como eu disse antes, Bonhoeffer foi sem dúvida um herói na sua luta contra a opressão do regime nacional-socialista. Ele arriscou e eventualmente entregou a sua vida em favor da justiça e da dignidade humana, em uma época que muitos líderes religiosos cederam ao medo e à pressão. Bonhoeffer permaneceu firme na sua fé e nas convicções. Provérbios 31, 8 e 9 diz: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Bonhoeffer encarnou esse chamado ao se posicionar contra as atrocidades do nazismo, nacional-socialismo. Ele não apenas pregou sobre a fé, ele a viveu. Mesmo enfrentando a prisão e a execução, sua integridade permaneceu inabalável. Sua participação no movimento confessante, que se opôs à influência de Hitler na igreja alemã, foi um testemunho da sua coragem. Ele também se envolveu em conspirações para derrubar o regime nazista, mostrando que a sua fé exigia ação. João 15, 13 nos lembra: ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. No entanto, ser um herói moral e ético não significa que a sua teologia estivesse isenta de erros. A gente reconhece a bravura dele, mas é importante lembrar que somente a palavra de Deus deve ser a nossa base para a doutrina e para a prática. Agora é com você. O que mais te impressiona nessa história?
O que você acha? Qual o teu balanço final? Comenta aqui embaixo e compartilhe os seus pensamentos sobre esse verdadeiro exemplo de fé e coragem que foi Dietrich Bonhoeffer. Você sabia que muitos líderes cristãos hoje se deixam levar por teologias modernas e populares, comprometendo a verdade bíblica? Pastores adotam teólogos de estimação, muitas vezes motivados por moda, lucro e não pela fidelidade à palavra de Deus. Isso pode levar ao engano, à distorção das escrituras, como alertado em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Por isso, é vital conhecer uma teologia sadia, conservadora e centrada na Bíblia como total autoridade. Essa base sólida permite que a gente venha discernir o que é bom e o que é perigoso, mesmo em figuras respeitadas como Bonhoeffer, cuja coragem a gente admira, mas que as ideias precisam ser analisadas à luz das Escrituras. Sem esse discernimento, a gente corre o risco de ser levado por ventos de doutrina errada, como mencionado lá em Efésios 4:14. Com a formação completa em teologia, o bacharel livre do Seminário Teológico Nascido de Novo, você vai ter as ferramentas para aprender as doutrinas bíblicas com fidelidade. O curso ensina a identificar heresias e proteger a fé da contaminação liberal. Além disso, capacita você a proteger sua igreja e seus entes queridos contra falsas doutrinas, firmando-se na verdade inabalável da palavra de Deus. Então não perca tempo. Inscreva-se na formação completa em teologia agora. Vem se tornar um cristão preparado para defender a fé e liderar com segurança e verdade bíblica. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam preparados para entender que nem sempre um herói como Bonhoeffer é um teólogo a ser seguido de olhos fechados. Toda a teologia, tanto a minha quanto a de Bonhoeffer, precisa ser colocada à luz da Escritura. É ela que tem a palavra final. Deus abençoe, até a próxima semana, amo muito sua vida, não se esqueça que nós temos nosso encontro. Deus te abençoe.